Pai Santo, é no nome de Jesus, teu precioso Filho, que nós estamos reunidos aqui nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido, nos sustentado, te agradecemos porque o Senhor, Pai, tem derramado todos os dias e renovado a sua bondade, a sua misericórdia sobre nós. Nós te reconhecemos como o único Deus soberano, absoluto, verdadeiro, fiel, santo. E, Senhor, é no temor do Senhor que nós estamos aqui, para aprender de Ti, para aprender da Tua palavra, para sermos edificados, para sermos alimentados, nutridos, fortalecidos, transformados, lavados, curados, Senhor, e elevados a um novo nível, Senhor. E nós não podemos fazer isso sem o Teu Espírito, nós não podemos fazer isso, Jesus, sem Ti. Nós não podemos fazer isso sem Ti. Então, abre a Tua palavra para cada um de nós. Leva cada pensamento cativo à obediência do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, pela Tua graça, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Opera em nós, traz vida, Espírito Santo. Em cada texto, em tudo que for ensinado, traz vida, Espírito de Deus. Nós queremos da Tua vida, nós não precisamos da sabedoria desse mundo, nós não precisamos de ensinamentos de homens, nós não precisamos de informação, nós não precisamos de conhecimento, Senhor, conforme esse mundo, conforme a religião, nós precisamos da vida que só o Teu Espírito pode gerar em nós por meio da palavra, Senhor. Então traz espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que os anjos do Senhor sejam enviados para trabalharem aqui neste lugar. Que os céus estejam abertos sobre nós. E que enquanto eu ensino, Senhor, o Teu Espírito possa trazer entendimento e revelação a cada um aqui. E que nada se perca, Senhor. Que nada se perca. A Tua palavra é preciosa para nós, Senhor. A Tua palavra é preciosa para nós. E nós queremos, ó Deus, crescer em Ti. Crescer em Ti, ajuda-nos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero iniciar lendo Colossenses. Simplesmente porque esse texto é maravilhoso e ele fala a respeito de Jesus, de quem Ele é. Colossenses capítulo 1. Nós vamos tratar aqui dos fundamentos da doutrina de Cristo. Esse é um assunto, gente, muitíssimo importante para nós. Nós estamos na era de coisas que são falsas, né? De coisas que são falsas. E nós precisamos nos aprofundar na verdade da palavra. E muitas vezes nós queremos, né, desenvolver uma vida como cristãos. Nós queremos desenvolver uma vida espiritual. Mas a nossa vida espiritual, ela não será desenvolvida de uma maneira sólida, consistente, permanente, crescente, se os fundamentos não estiverem muito bem firmados na rocha. Né? Então é muito importante que nós venhamos a receber e a mastigar, sabe? Essas coisas. Não tem nada de novo que eu vou falar com vocês. O que eu vou ensinar para vocês não é nada novo. Não é nada novo. Mas o que nós temos
falado esses dias, o Júnior e eu, e outras pessoas, é que às vezes a gente fala muito sobre o novo de Deus, mas na verdade a gente precisa voltar para o velho de Deus, né? Para o velho de Deus, para aquelas coisas que são bem sólidas, que são bem firmes e que realmente sustentam a nossa vida espiritual. Aquelas coisas que realmente sustentam a sua vida pessoal com Deus, que sustentam o seu ministério, que sustentam a igreja de Cristo Jesus. Então, essas coisas não são novas, essas coisas não são coisas passageiras, entende? Não são coisas passageiras, porque no decorrer dos anos, a sociedade muda, coisas são acrescentadas, as coisas vão evoluindo, existem moveres e coisas até que Deus mesmo manifesta, mas existem coisas que Deus move numa geração, em um povo, que são coisas que passam, entende? São coisas que passam, mas o que vai sustentar realmente a sua vida espiritual, o que vai te dar consistência, o que vai te dar razão de ser cristão, é você estar bem por dentro, bem inteirado do que são os fundamentos da doutrina de Cristo. É isso que quando tudo estiver perdido, quando tudo estiver confuso, é isso que vai te sustentar. Por isso existem muitas pessoas que elas não conseguem crescer, desenvolver a vida espiritual. Às vezes a pessoa tem até experiência com Deus, às vezes até a pessoa é curada, às vezes até a pessoa tem até um dom, ou enfim, tem experiência, mas experiência com Deus não te sustenta. Milagre não te sustenta, experiência com Deus não te sustenta. Entende? Elas podem te marcar, elas podem gerar marcas ao longo da sua vida cristã, mas o que te sustenta é o quanto você conhece de Cristo Jesus, o quanto dele existe em você. É isso que realmente te sustenta. Porque existem épocas na nossa vida cristã, existem estações na nossa vida cristã, que a gente não tem experiência nenhuma, que não tem milagre nenhum, que você não ouve a voz de Deus. E o que vai te sustentar é o quanto você conhece de Jesus, o quanto dele tem em você, sabe? Não é ministério, não é igreja, não é ninguém fazendo nada por você, é a verdade da palavra de Deus operando em você, é isso que vai te sustentar. Então, nós precisamos crescer nisso. Sabe, toda pessoa que quer avançar num tipo de ensino, sem estar bem fundamentado, lá na frente ela vai ver o quanto aquela base faltou para ela. Isso acontece em qualquer nível de ensino. Qualquer nível de ensino. Sabe, se você for começar a aprender um instrumento, e se você não quiser ficar ali na repetição, repetindo, repete o acorde, repete, entende, harmonia, melodia, ritmo, e repete, você repete. Você pode até aprender a tocar umas musiquinhas, mas você nunca vai avançar. Você nunca vai avançar, porque você pulou a matéria de ficar repetindo, entende? Quando você vai aprender um outro idioma, tem aulas que são muito chatas, que parecem, não, isso aí eu já sei, essa aula eu já sei. Isso aí eu já sei, não, eu já vi isso é para iniciante. Mas se aquela base do ensino daquele outro idioma não tiver bem fixado, sabe? Se você não tiver introduzido aquilo bem na sua vida, depois você vai cometer erros ridículos. Porque você pode até se comunicar, mas você vai errar em coisas básicas. Porque lá naquele período de você ficar repetindo aquilo, você não quis. Entende? Então, você pode até se comunicar, mas você vai falhar. Entendeu? Então, isso é um exemplo meu mesmo. Tá, gente? Eu voltei a estudar inglês, minha professora falou assim, Doris, seu nível de inglês é o mais difícil. Você é o tipo de aluno difícil de trabalhar, porque você já fala, você entende, mas você comete muitos erros bobos nos pronomes, nos artigos. Então, é a aula que eu não quis ir, entendeu?
Então, é isso que acontece. Depois você passa vergonha, porque em vez de falar that, você fala o this. E, enfim, besteira, bobeira, entende? E a mesma coisa, gente, acontece na nossa vida espiritual. Né? A gente quer viver, a gente quer, tipo assim, quando alguém traz uma revelação da palavra, ou mesmo quando você, sei lá, está querendo uma resposta de Deus, e daí você fala, Deus, fala comigo na Bíblia, e Deus vem e fala, e aí você fala, nossa, Deus falou comigo aqui. Mas, gente, às vezes você quer ter experiências com Deus e, sem querer, a base do Evangelho, a base, a simplicidade, sabe? Aquela coisa realmente que é a partir dela que tudo mais acontece. Então, vocês vão ver que à medida que a gente estudar aqui, vocês vão entender que toda a Bíblia e toda a vida cristã, toda a nossa esperança em Deus é baseado nesses fundamentos. Entende? A partir deles é que todas as outras coisas vão se ramificando, vão frutificando, vão acontecendo. Então, sem eles, você pode até ter alguma experiência, você pode até estar na igreja, você pode até servir no ministério, mas você não vai suportar quando a tempestade vier. Quando os conflitos vierem, quando os questionamentos vierem, quando você for atacado, você não vai conseguir suportar. Entende? Então, Jesus disse, aquele que é como um sábio construtor que edificou a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve a minha palavra e pratica. É aquele que ouve e pratica. Esse, quando o vento vem, quando a tempestade vem contra, quando a chuva vem, quando a inundação sobe, esse permanece. Esse permanece. Então, vocês vão ver que não vou falar nenhuma novidade, não tem nada aqui que eu, tipo, nossa, estudei demais. E não, olha, eu só recorri a um livro para desenvolver esse guia de estudo, que é um livro de 1993, que é um livretinho bem fininho, chamado Fundamentos da Fé, que é um livro do meu pai. E eu recorri a esse livro, e no mais a Bíblia é fruto do estudo meu pessoal. Então, esse estudo não é um estudo teológico, tá? Eu não estou trazendo para vocês teologia, uma coisa muito complicada de entender. É muito simples. E, para a glória de Deus, Deus me deu uma graça de me comunicar de uma maneira simples. Então, até uma criancinha pode entender tudo que eu falo. Tá bom, gente? Não é nada misterioso, complicado. Então, você abre seu coração e recebe desse alimento de Deus na sua vida. Colossenses 1. Eu amo esse capítulo. É um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. A partir do verso 9, que diz assim, portanto, meus irmãos, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento dado pelo Espírito, para que vivam de forma digna do Senhor e o agradem em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Oramos para que sejam continuamente fortalecidos com todo o poder procedentes da sua força gloriosa, para que sejam capazes de perseverar e se manterem pacientes em qualquer situação. Com alegria, dando graças ao Pai por tê-los feitos dignos de participar da herança do seu povo na luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Por meio do seu Filho temos a redenção, isso é, o perdão dos pecados.
Ele, Cristo Jesus, é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com Ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam senhorios, governantes ou autoridades, todos foram criados por meio dele, para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustenta conjuntamente todas as coisas. Ele também é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Pois foi do agrado de Deus ter toda a sua plenitude no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado o seu sangue ao ser executado numa cruz. Amém, gente? Esse é o Jesus que nós cremos. Toda a plenitude de Deus habita nele. Ele sustenta todas as coisas. Ele é a expressão exata da glória de Deus. E ele está acima de todo trono, senhorio, governo, autoridade. Amém, gente? Então, é esse Jesus, a cabeça, o Senhor da igreja. É sobre ele que nós vamos falar, é sobre a doutrina dele. E no Salmos 11, a palavra diz assim: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Não é? Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Nada. Nada. Então, nós precisamos estar fundamentados em Cristo Jesus. Então, vamos para um texto que nós vamos repetir muitas vezes, que é, então, quando se faz a menção, né, dessas doutrinas de Cristo, que é Hebreus, a partir do capítulo 5. O livro de Hebreus, gente, é incrível, não é? O livro de Hebreus é maravilhoso. É muito rico, é muito forte. Gente, e daí o autor de Hebreus está falando de coisas maravilhosas. Ele começa a falar de Jesus e falar da criação, de quem Jesus é, da autoridade de Jesus, do poder de Jesus, do lugar de Jesus em toda a criação, em toda a eternidade. E daí tem uma hora que ele para, né? Ele faz uma parada de exortação. E a gente vai começar a partir desse ponto aí. Deixa eu abrir aqui na outra versão, porque será melhor. Amém? Vamos ler então a partir do verso 5 de Hebreus 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Como ele diz também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual, nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido por causa de sua reverência. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre este Melquisedeque, isso que o escritor de Hebreus está falando, sobre este Melquisedeque, sobre este assunto, nós temos muito que dizer, mas coisas difíceis de explicar, porquanto vós sois tardios em ouvir.
Porque quando já devia ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. E chegaste ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Pelo que deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, de doutrina sobre os batismos, de imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Porque a terra que absolve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para que aqueles que a lavram recebam a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Então, eu quis ler essa parte toda, gente, porque essa exortação é uma exortação muito dura, não é? A gente não gosta de ouvir, a gente não gosta de ser exortado, a gente não gosta de ser chamado de menino, não é? Eu acho que é uma das coisas que mais ofende alguém, é você ser chamado de menino. A gente não gosta de ser chamado de menino, porque a gente acha que a gente já é muito maduro, a gente acha que a gente sabe demais, a gente acha que a gente é demais. E aqui, a gente vê que o escritor de Hebreus, né, quando você lê a carta toda, você vê o desejo dele de trazer revelações profundas a respeito de Cristo Jesus, a respeito de Melquisedeque. E ele quer falar a respeito de Melquisedeque, né? Mas chega aqui, ele fala, olha, irmãos, eu tinha muito para falar com vocês sobre esse assunto, mas são coisas difíceis de explicar. Então, eu não tenho como falar com vocês, porque agora mesmo, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando essas coisas para outros, mas vocês precisam novamente que alguém venha e ensine a vocês os princípios fundamentais da doutrina de Cristo. Porque vocês se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido, porque o leite é para beber. Mas o alimento sólido é para aqueles que, pelo uso constante, têm os seus sentidos aguçados. E eles são aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o alimento sólido é para aqueles que são maduros. E o nosso objetivo, irmãos, é avançar para a maturidade. Esse é o desejo de Deus conosco, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a Ensaio existe, é por isso que eu vim aqui, é por isso que eu faço o que eu faço. Porque eu estou buscando a minha maturidade, o meu desenvolvimento, o meu aperfeiçoamento, na revelação de quem Jesus é, da sua natureza, da sua obra. E eu quero ser um instrumento de Deus para que outros também avancem em maturidade, alcancem a maturidade, sabe? Porque o propósito de Deus é que nós cheguemos à estatura de Cristo Jesus. A estatura de Cristo Jesus, né? No amor, no conhecimento, no procedimento, no caráter, em tudo, nos dons, em tudo. O desejo de Deus é que nós sejamos filhos como Jesus. E isso vai exigir de nós o quê?
força, determinação, decisão, constância, perseverança, sacrifício. Isso vai exigir de nós tudo, gente. Tudo. Você deixar Cristo ser formado em você, vai exigir de você tudo. E isso é uma decisão que cada um de nós faz. Você pode viver a vida inteira na igreja e nunca avançar para a maturidade. Nunca avançar para a maturidade. Mas o desejo de Deus é que a gente avance. O desejo de Deus é que a gente cresça em Cristo. Que Cristo cresça em nós. Que Ele ocupe tudo, sabe? Que Ele ocupe tudo. Então, para isso, nós precisamos deixar para trás as coisas de menino. Nós precisamos deixar para trás as coisas de menino. Nosso comportamento, nossa maneira de pensar, nossa preguiça, nossa negligência. A gente precisa deixar para trás essas coisas. E falar, Senhor, então se o propósito eterno do Senhor é que eu seja um filho como Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, o que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer fazer em mim? Eu vou deixar o Senhor fazer. Porque eu não quero viver a minha vida inteira pensando, enganando a mim mesmo, que eu sou um cristão, mas sendo um bebê espiritual. Eu não quero viver a minha vida sendo um bebê espiritual. Eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero prosseguir. Amém? É incrível, gente, que quando você vai conversar com as pessoas que estão na igreja já há muito tempo, e você vai falar com elas, perguntar, sei lá, conversar sobre essas coisas, arrependimento, fé em Deus, batismo, ressurreição dos mortos, juízo eterno, as pessoas são cheias de dúvidas. Cheias de dúvidas. Então, o meu objetivo aqui é te dar uma impulsionada para que você não tenha dúvidas, tá? Sobre esses assuntos que são básicos. Ou seja, nós precisamos ter isso bem firmados em nós. E qual que é a expectativa de Deus? Que a gente seja mestre, que a gente seja apto para ensinar a outros, tá? Que sejamos aptos para ensinar a outros essas doutrinas. Então, esse é o objetivo, a gente receber para nós e sermos aptos para ensinar a outros. Então, não queira, sabe, viver muitas aventuras com Deus antes de certificar de que essas coisas estão bem fundamentadas em você. Tá bom? Vamos lá, então. Eu separei aqui algumas definições dessas palavras desse texto. Definições. Nós estamos vivendo um tempo, gente, em que todo mundo tem sua opinião, não é? Todo mundo tem sua opinião. Agora, com esse negócio das redes sociais, todo mundo pode falar, não é mesmo? Você quer falar, você fala. Tudo que você quiser falar, você fala. E isso é um perigo. Isso é um perigo. E uma das coisas que idiotiza a gente é quando a gente não tem definição das coisas. Às vezes a gente fala de coisas que a gente nem sabe o que é. Entende? Então, tudo na sua vida você precisa ir atrás da definição das coisas. O que é isso? O que isso é mesmo? O que isso significa? Porque você não pode viver da informação que o outro passou para você. Você não pode viver de um conceito que você, sem pesquisar, desenvolveu em você mesmo. Ah, não, eu acho que quando Jesus fala isso aqui, ele está falando é isso. Eu entendo é isso. Não, o que você não entende não significa nada. Entende? O que vai te fortalecer, te sustentar, te alimentar, te proteger, te guardar, é você entender pelo Espírito.
É você saber o que realmente, qual é a intenção do Espírito que inspirou esse homem de Deus para escrever isso. Porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito para instruir, para exortar, para aperfeiçoar, para que todo homem de Deus seja apto para toda boa obra. Então, gente, a Bíblia, ela não é um livro para você achar as coisas, não. É um livro para você ter certeza que o Espírito de Deus, sabe? E você vai atrás de definições na sua vida, de definições das palavras. Porque isso vai trazer luz no seu entendimento. E quando alguém vier te pregar outro evangelho, você vai falar assim, opa, aqui não. Aqui não. Não é isso que eu creio, não é isso que eu aprendi. E os tempos que vêm por aí, gente, são difíceis. Tempos de muito engano, Se nós não estivermos bem claros, bem definidos a respeito da nossa vida com Deus, nós não vamos suportar. Então, nós precisamos de definições. Então, eu separei algumas definições dessas palavras que o escritor de Hebreus está falando aqui. Então, a partir do verso 11, né, temos muitas coisas para dizer sobre esse assunto, mas será difícil explicá-las, porque vocês se tornaram vagarosos para aprender. Então, eu fui na origem dessas palavras, então, a partir dessa origem é que eu vou trazer essas definições para vocês. Então, quando ele fala assim, vocês se tornaram vagarosos para aprender, negligentes. O que é muito mais sério do que você ser vagaroso. Você ser negligente é muito mais sério do que você ser vagaroso, porque às vezes, no aprendizado de alguma coisa, você tem alguma limitação intelectual. Então, às vezes, você precisa que aquilo seja repetido várias vezes, você precisa voltar várias vezes naquilo, porque às vezes você tem uma limitação, uma deficiência, que você não consegue aprender aquilo rápido. Mas o negligente não, gente. O negligente, ele despreza o ensino. Ele despreza o desenvolvimento, ele despreza aquilo que está sendo ensinado para ele. Entende? Então, quando ele fala vagarosos, na verdade, ele quis dizer negligentes. Vocês se tornaram negligentes para aprender. Porque devendo já ser mestres, e isso para a nossa vergonha, porque a gente tem que se envergonhar disso aqui, dá vontade de enfiar a cara no chão e falar, Deus, pelo tempo que eu te conheço, pelo tempo que eu sou cristão, eu já deveria saber isso aqui, ó, de trás para frente. Então, é vergonhoso. Mestres, instrutores, capazes de ensinar a outros. Isso é um mestre. É alguém que é capaz de ensinar uma coisa que ele aprendeu para outra pessoa. Porque pelo tempo decorrido, gente, olha o que é a origem dessa palavra. Oportunidade individual. Então, pela oportunidade individual que você tem, você já deveria ser apto, né, para... Olha só, período caracterizado, quando ele fala pelo tempo decorrido, período caracterizado pela influência de alguma coisa. Então, pelo tempo que você está debaixo da influência da palavra de Deus, ouvindo pregações, com a sua Bíblia em casa, não é? Pelo tempo que você já está debaixo dessa influência aqui da Bíblia, seja a leitura, seja ouvir pregação, você já deveria estar em outro nível. Ok? E aí, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos, né? Os primeiros fundamentos, ou seja, a base, os princípios.
E uma coisa interessante nessa palavra rudimentos, porque tem essa versão que fala rudimentos, é que rudimentos, fundamentos, base, princípio, significa uma coisa organizada de maneira ordenada. Então, gente, a gente vê essa base, essa coisa organizada de uma maneira ordenada, pela ordem que o próprio autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito de Deus, coloca os fundamentos. A fé em Deus, o arrependimento, entende? A imposição de mãos, batismo, a ordem que ele coloca. Quando chegar no final do estudo, vocês vão ver que tudo isso tinha um propósito. Por que ele não começou falando ao juiz eterno? Não. Então, existe uma ordem que precisa ser obedecida, que precisa ser entendida, que precisa ser respeitada. Ok? E aí, ele continua. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é um bebê, ou um menino. Mas o mantimento sólido, o alimento sólido, é para os perfeitos. Né? Esses perfeitos, gente, quando a Bíblia fala sobre sede perfeitos, ela está querendo falar sobre maturidade, tá? Porque perfeitos nós nunca seremos. Entende? Então, às vezes, quando você lê essa palavra na Bíblia, sobre você ser perfeito, não é que Deus espera que você seja perfeito. Ele espera que você se desenvolva, que você não pare de crescer, que você não pare de buscar, que você não pare de ser aperfeiçoado, de ser amadurecido. Amém? Os quais, em razão do costume, ou pelo uso constante, pelo exercício constante, têm os seus sentidos, que é a percepção interior, é a capacidade de perceber. Então, quando você se alimenta de um alimento sólido, não apenas de leite, e quando você se exercita constantemente na palavra da verdade, você vai desenvolver uma capacidade de perceber, de discernir tanto o bem quanto o mal. É aí, gente, que nós seremos livres de todo o engano. Se você não desenvolver, não se exercitar e não deixar a palavra de Deus trabalhar em você, você nunca vai ter os seus sentidos espirituais aguçados para discernir, perceber, identificar o bem e o mal. Diagnosticar, distinguir, entender completamente. Essas são as definições dessa passagem quando fala. Tem os seus sentidos, né, exercitados. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos. Então, gente, isso é muito importante a gente entender que essas doutrinas de Cristo, esses fundamentos, eles precisam estar bem esclarecidos, bem fixados em nós, para que a gente prossiga. Prossiga para quê? Para a maturidade. Tá bom, gente? Então, o que ele fala assim com essa palavra? Olha, prossigamos, quer dizer, vamos nos mover, vamos alcançar, vamos correr. A definição para esse prossigamos é mover, alcançar, correr, continuar, até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do. Então, aí a gente vai entrar. Arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, Deus está agora, hoje, amanhã e domingo, permitindo que a gente estude isso. Amém? Então, vamos lá.
Arrependimento. Arrependimento, né? A definição dessa palavra é metanoia. Inversão. Mudança de ideia, né? Arrependimento. Vem antes de tudo. Foi a primeira mensagem de João Batista, foi a primeira mensagem de Jesus. É a condição primária para se entrar em Cristo. O arrependimento é o que abre para nós a porta do reino de Deus. Sem arrependimento, você não entra, você não acessa, você não vai. Tá, gente? É por isso que tem muita gente que até vê o reino de Deus. Até vê. Até sabe. Mas sem arrependimento, você não entra. E arrependimento é uma decisão, não é? É uma decisão. Então vamos lá, Marcos, bem lá no inicinho, com João Batista. João Batista foi o mensageiro, enviado para anunciar Jesus Cristo. Homem poderoso, gente. Dos homens nascidos de mulher, não houve ninguém maior que ele. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Ninguém dos homens nascidos de mulher foi igual a ele. Meu Deus. Marcos 1, 14 e 15. Depois da prisão de João Batista, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas. O tempo chegou, o reino de Deus está perto, abandonem seus pecados, voltem-se para Deus e creiam nas boas novas do Evangelho. Aí Marcos 3. A partir do verso 1. Durante aqueles dias, João o Batista, aquele que batizava, não é? O nome dele, gente, o sobrenome dele não era Batista, não, tá? Ele ficou com esse nome por causa do que ele batizava, né? Não, Mateus 3. Eu falei Marcos, gente, sorry. Mateus 3. Durante aqueles dias, João o Batista chegou ao deserto de Judá e começou a proclamar a mensagem: abandonem os seus pecados e voltem-se para Deus, porque o reino do céu está próximo. Este é o homem mencionado pelo profeta quando disse: a voz daquele que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas para ele. João se vestia com roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura, e se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Vinham pessoas ao encontro dele, desde Jerusalém, de Judá e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e escribas vinham para ser batizados por ele, disse-lhes: víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Se vocês realmente tiverem abandonado seus pecados e se voltado para Deus, então produzam frutos que comprovem isso. Não suponham poder consolar a si mesmos, dizendo: Abraão é o nosso pai. Porque eu lhes digo que Deus pode fazer surgir filhos de Abraão dessas pedras. O machado já está posto junto à raiz das árvores, pronto para cortar. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, eu vou ir até essa parte. Daí, depois, em Lucas, vamos ler também Lucas 3.
João, nesse texto, gente, ele já anuncia o juízo eterno. Vocês veem que ele fala do arrependimento e já fala assim, suas raças de víbora. Onde que vocês estão pensando que vocês vão fugir da ira vindoura? Então, ele tinha um entendimento completo a respeito de Jesus, da obra de Deus, do plano eterno de Deus. E ele já começa ali falando isso, né? Lucas 3. A partir do versículo 3. Só um instante. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam seus caminhos retos. Todo vale se encherá e todo monte e colina será reduzido. E o que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Então, ele dizia às multidões que vinham para ser batizados por ele: ó geração de víboras, quem vos advertiu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer dentro de vós mesmos: nós temos Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Aí no versículo 10 fala: e o povo perguntava-lhe dizendo: então o que nós faremos? Então, o que nós faremos? E ele, respondendo, disse-lhes: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que nós faremos? E nós, o que faremos? E ele disse-lhes: não cobreis além daquilo que lhes foi designado. E também os soldados perguntaram-lhe, dizendo: e nós, o que faremos? E ele disse: não pratiqueis violência a nenhum homem, nem acuseis ninguém falsamente, e contentai-vos com o vosso salário. E enquanto... vamos até aqui. Então, gente, vocês veem que a mensagem do Evangelho, quando ela é proclamada com verdade, a mensagem do Evangelho pura, simples, sem mistura, quando ela é proclamada com autoridade, com verdade, ela gera essa pergunta: e agora, o que eu faço? Como é que eu vivo agora? Que eu sei disso, que o reino de Deus está próximo. O que eu faço agora? Entende? Então, vocês veem que a gente falou: e eles, confessando os seus pecados, eram batizados. Confessando os seus pecados, eram batizados. Então, essa mensagem do Evangelho, que chegou até nós, que deveria chegar até todos, né, que essa é a nossa missão, é gerar essa atração. As pessoas eram atraídas até ele no deserto. As pessoas iam até ele. E a mensagem dele era essa. A mensagem dele era: olha, se arrependam. Abandonem seus pecados, porque o reino de Deus está perto. E as pessoas perguntavam para ele. Vocês veem que classes diferentes de pessoas perguntavam para ele: como é que eu faço agora? Como é que eu tenho que viver? O que eu tenho que fazer para receber esse reino? E ele, então, instruía ali as pessoas naquilo que elas deveriam fazer. Então, aqui é citado os publicanos, é citado os soldados, é citado os fariseus. Mas, com certeza, ele falou muito mais do que está citado aqui, entendeu? E ele fala uma coisa muito séria: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, tenham atitudes coerentes com a palavra que vocês estão recebendo.
tenham atitudes, tenham frutos, tenham manifestações de arrependimento. Manifestações de arrependimento. Então, gente, arrependimento é isso, é quando você estava fazendo uma coisa e você não faz mais aquilo. Você renova a sua mente, você muda de pensamento. Isso é arrependimento. O arrependimento, gente, ele tem etapas, não é? Ele tem etapas. Existem, primeiro você tem que reconhecer o seu pecado. Não existe arrependimento se você acha que o que você está fazendo não é errado. Se você não tem senso de que o que você está fazendo não é correto, então como é que você vai se arrepender? Então, primeiro você identifica o pecado. Você identifica, você reconhece. E daí, quando você reconhece, você vai ter que tomar uma decisão. Porque existem muitas pessoas que acham que arrependimento é só você saber que o que você está fazendo é errado. Tem muita gente que acha que arrependimento, não, eu sei que eu sou assim mesmo. Eu sei que eu tenho esse defeito, eu sei que eu faço isso, eu sei que eu sou assim mesmo, eu sei que eu errei. Mas você saber que errou, você identificar um defeito no seu caráter, no seu temperamento, nas suas atitudes, não são frutos. Não são frutos. Você realmente manifesta que você se arrependeu quando você não faz mais aquilo. Quando você não faz mais. Entende? Então, isso realmente vai demonstrar que você se arrependeu. Se arrependeu. E vamos lá. Mateus 4. Não, vamos no Lucas ainda. Lucas 13, já que a gente está no Lucas. Lucas 13. Então, você identifica o pecado, você toma uma atitude. Você identifica, você toma uma atitude. Lucas 13. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores do que os demais galileus? Eu vos digo, não. Antes, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes todos, de igual modo perecereis. E ele também falava essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não achou. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos que eu venho buscar fruto nessa videira e não acho. Corta-o, porque ela já ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa também este ano, até que eu cave ao seu redor e a esterque. E se der fruto, bem, se não, então, depois tu a cortarás. Gente, uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar a respeito do reino de Deus, é que o reino de Deus não dá a gente terceira opção. O reino de Deus, ou você está dentro ou você está fora. Sabe? Se você tiver quase chegado, você vai estar fora. Não tem opção. Tipo, não, eu quase entrei no reino. Ou seja, você está fora do reino. Então, isso é uma coisa interessante. Gente, esse assunto que Jesus trata aqui é um assunto muito profundo. Porque quando a gente está diante de algumas catástrofes, que o que ele menciona aqui, que aconteceu com esses galileus, que aconteceu com esses 18, quando a torre caiu sobre eles,
Qual que era o ponto ali? Ah, será que porque essa catástrofe sobreveio sobre eles, que eles morreram dessa maneira, será então que eles eram mais pecadores do que nós? Entende? E, gente, isso é muito sutil, porque quando a gente está diante de catástrofes, de coisas terríveis, a gente, como esses religiosos aqui, eles pensavam o quê? Ah, que eles morreram dessa maneira, que eles sofreram essa tamanha destruição, porque eles eram muito pecadores. Porque Deus não permitiria, isso é a religiosidade, tá, gente? Que eles sofressem desse jeito se eles fossem boas pessoas. Mas Jesus aqui, ele traz ordem nesse conflito, nesse questionamento. E ele fala assim, você acha que porque eles morreram nessa condição, que vocês são melhores do que eles? Não! Não são. Se vocês não se arrependerem. Se vocês não se arrependerem dos pecados de vocês. Vocês não têm escapatória para vocês. Então, gente, uma das coisas muito sérias contra o arrependimento é o espírito de religiosidade. Tá? É o espírito de religiosidade. Outra coisa muito séria a respeito do arrependimento é as pessoas que são muito boazinhas, não é? Tem pessoas que são boazinhas, que são pessoas honestas. E essas pessoas acham que elas não precisam se arrepender. Entende? Eu conheço uma pessoa que ela acha que arrependimento não é para ela. Entendeu? Ela é tão boazinha, ela ajuda a instituição lá de caridade, ela vive a vida dela corretinha, ela esforça para ser uma boa mãe. Então, ela é uma pessoa que ela não entende por que ela tem que se arrepender. Entende? Então, as pessoas são muito boazinhas. Quando você fala com elas sobre arrependimento, gente, ela, né? A palavra chama daquele, no livro de Provérbios, aquele que zomba da ideia de se arrepender, é um tolo. É um tolo. É um tolo. Então, uma das frases mais infelizes que você pode ouvir de alguém é quando a pessoa fala assim, eu não arrependo do que eu fiz. Eu não arrependo de nada que eu fiz. O que eu fiz, já está feito, não arrependo de nada que eu fiz. Meu Deus! Gente, essas são frases infelizes. Infelizes. Porque a Bíblia chama de tolo aquela pessoa que zomba da ideia de se arrepender. Então, é muito triste. Eu conheço um casal que eles me contaram, né, no testemunho deles de conversão, que eles pensavam assim, a pessoa, esse casal é bem financeiramente, eles têm um poder aquisitivo bom, e eles pensavam assim, eles me contaram uma vez, que eles pensavam assim, que a pessoa pobre, a pessoa muito pobre, ela precisa mesmo ter uma fé. Ela precisa mesmo, assim, ir na igreja, ela precisa buscar Deus, sabe? Mas que eles tinham tudo, que eles já, né, tinham uma vida bonitinha, certinha, corretinha, e que eles não precisavam ter um relacionamento com Deus, que eles não precisavam ler a Bíblia, ter uma vida espiritual, porque isso é para quem é pobre, né? Para quem está sofrendo, para quem... Essas pessoas realmente precisam de alguma coisa para elas se apegarem, sabe? E eles falaram para mim que eles tinham esse pensamento. Eles tinham esse pensamento, gente, e esse pensamento deles é o pensamento de muita gente. É o pensamento de muita gente, sabe? Então, uma das coisas que a gente tem que se arrepender, né? Eu coloquei aqui uma lista de arrependimento, que são coisas que não são matar, roubar, tá entendendo? Porque às vezes, a gente classifica o arrependimento como uma coisa que a gente fez de muito mal para o próximo. Então, muita gente define o arrependimento só em coisas nesse nível, de matar,
de crimes, de coisas horríveis, horrendas, né? E até tem aqueles que acham que a pessoa que matou, que estuprou, nem merece se arrepender, não é? Que é outro extremo completamente, que é outro extremo que a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Então, na nossa ira, na nossa justiça própria, quando a gente está diante de situações, quando a gente ouve ou acontece alguma coisa perto da gente, de situações horríveis, a gente já quer condenar a pessoa, não é? Não quer condenar, achar que para aquela pessoa ali não vai ter jeito mesmo. E isso é mentira, tá, gente? Então, nós vamos nos arrepender do orgulho, né? Arrepender do orgulho. É outra coisa que a gente odeia ouvir, que a gente é orgulhoso. Não tem uma coisa pior que a gente detesta escutar e que a gente tem muitos argumentos e muitas justificativas e explicações quando a gente é chamado de orgulhoso. A gente odeia, a gente rejeita. Que isso? Eu orgulhoso? Não, jamais. Jamais. Então, você dá explicações para você mesmo das suas atitudes, dos seus sentimentos, do seu pensamento, porque você não quer aceitar que você é orgulhoso. Você não quer aceitar. Então, nós precisamos nos arrepender do orgulho, nós precisamos nos arrepender da nossa independência de Deus. Independência de Deus é pecado. É pecado. A gente se estribar no nosso próprio pensamento, a gente viver a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente prefere, com aquilo que a gente gosta mais, com aquilo que vai resolver o nosso problema naquele momento. Então, todas as vezes que nós tomamos atitudes independentes de Deus, nós estamos pecando. Então, na palavra de Deus, a gente tem vários exemplos. Um que eu amo é o exemplo de Davi. Vocês sabem que Davi, tudo que ele fazia, ele consultava Deus. As 2 vezes que ele fez sem consultar Deus, foi uma tragédia. Tragédia na vida dele. Marcou a vida dele profundamente. As 2 vezes que ele tomou atitude sem consultar Deus. Então, a nossa independência de Deus, gente, só leva a gente à ruína. Só leva a gente à ruína. Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele, para que nós confiássemos nele, para que nós dependêssemos dele, porque Ele é o Deus de toda sabedoria, de todo conhecimento, de toda graça, de todo amor e de toda bondade. Deus não quer fazer nada para nos punir, gente. Deus, Ele não quer nos corrigir para nos punir. Deus não tem prazer nisso. Se você acha que Deus é um Deus que vai pesar a mão sobre você, vai te castigar, você entenda de uma vez por todas que Deus não tem prazer nessas coisas. Deus ama a gente. Quando Ele nos corrige porque Ele nos ama. Quando Ele fala não para nós, é porque o não dele é sim. É sim para o nosso futuro, é sim para o nosso destino, é sim para o nosso aperfeiçoamento, é sim para o nosso crescimento. Então, nós precisamos aprender a depender de Deus. Vamos prosseguir aqui, ainda em Lucas 24. Olha só, isso aqui quando Jesus ressuscitou e que Ele teve com os discípulos, Ele deixou aqui uma ordenança maravilhosa para nós, a partir do verso 45. Então, Ele abriu o seu entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito,
E assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, gente, o que acontece? Por que eu estou mencionando esse texto? Porque nós estamos vivendo uma época, gente, em que, infelizmente, quase não se prega mais arrependimento. Nós estamos numa época em que essa ordenança de Jesus é tão simples, sabe? É tão simples isso que ele fala. Que no nome dele fosse pregado o arrependimento. E, infelizmente, gente, no meio evangélico, as pessoas querem florear as coisas, entende? Elas querem, assim, fazer o evangelho parecer uma coisa muito bonitinha, não é? E o evangelho, ele não é essa coisa bonitinha, o evangelho é a verdade. Ele é a verdade, ele vai te cortar, ele vai te espremer, ele vai te mostrar um caminho que é um caminho reto, que é um caminho certo, que é um caminho sem muita firula, tá entendendo? Então, existem lugares que você não ouve uma mensagem que confronta o pecado. Entende? E, infelizmente, gente, olha, eu já ouvi isso da boca de líderes, falando, não, o povo precisa de esperança. O povo precisa de esperança. Quando você vai pregar, fulano, prega uma palavra de esperança. Pega uma palavra que a pessoa vai sair da igreja, sabe, abençoada, para ter uma semana de vitória. Prega uma palavra que a pessoa vai, né, o mundo já está muito difícil, a pessoa precisa de esperança. Gente, e a igreja, a esperança é a base da vida da igreja, gente. Está entendendo? Agora, esperança em quê? Não é? A questão é de que esperança estamos falando? Da esperança de que nós teremos uma vida eterna com Deus. De que nós teremos um corpo glorificado, de que nós vamos herdar o reino. É essa esperança que tem que ser renovada e anunciada e queimar em nós. É essa a esperança. Agora, a esperança de que você vai ter um casamento abençoado, de que você vai ter uma vida próspera, de que você vai ter... Gente, isso não pode mover a gente. Entende? Então, existem muitos lugares, existem muitas mensagens, existem muitas coisas que acontecem hoje no meio chamado evangélico, que é isso, entendeu? Não existe confrontação com o pecado, não existe uma proclamação de uma mensagem que produza arrependimento. Arrependimento. E esse é a primeira coisa que tem que ser feito, né? E o arrependimento, gente, ele deve somente ser ministrado por meio do nome de Jesus. Porque é por meio do nome de Jesus que você tem a remissão dos seus pecados. Que você é lavado, que você é transformado. É por meio do nome de Jesus que se prega o arrependimento. O arrependimento, gente, ele não tem um fim dele mesmo. Você tem que se arrepender porque você fez, foi errado, então é isso. Não! Como eu disse, João Batista, quando falou de arrependimento, já anunciou o juízo eterno. Porque o arrependimento, gente, está relacionado à sua vida eterna. Entende? Então, eu quero trazer um sentido de que um arrependimento, ele não existe só porque você fez uma coisa errada, aí você entendeu que você fez errado, então agora você tem que arrepender. Não, isso não faz sentido. Você se arrepende porque você está sendo aperfeiçoado, você está sendo transformado, você está sendo moldado em Cristo, para uma vida eterna com Deus. Então, quando você olha o arrependimento de uma maneira pobre, eu tenho que arrepender, né? Porque não! Tudo isso tem um propósito maior, entende? Tem um propósito maior, tem uma razão maior.
do que simplesmente se arrepender porque você fez alguma coisa errada. Não, não é isso. Não é essa a razão. Vamos lá, Romanos. Hoje vai ficar só no arrependimento, gente. Amanhã eu preparo o lombo que nós vamos ter que avançar nisso aqui. Mas hoje eu tinha que dar alguma introdução maior mesmo, não tem jeito. Romanos 2. Se você estiver aí anotando as referências, eu quero te sugerir que você leia o 1 e o 2, tá? O 1 e o 2. Porque esse capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo está aqui. Meu Deus. Muito forte. Verso 1. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes a mesma coisa. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade, contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as, tu escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Olha que incrível, gente. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é Deus querer, você foi errado, então eu vou... Não. A bondade dele que nos leva ao arrependimento. Eu acho isso incrível na graça de Deus. Mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, entesouras para ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá cada um, repete, cada um, segundo os seus atos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas, olha isso, gente. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio. Mas glória, honra, paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente o judeu e também depois o gentio, pois para Deus não há acepção de pessoas. Que fundamento maravilhoso. Então, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Em Deus não há acepção de pessoas. Cada um responderá pelos seus atos. Por isso, o apóstolo Paulo está aqui exortando quando a gente julga o outro. Por que você julga? Seu julgamento não é nada. Porque Deus, sim, ele fala, Deus julga conforme a verdade. Deus julga conforme a verdade. Você não. O seu critério é errado. Quando você julga com critérios errados. Você não tem autoridade, você não tem direito de julgar o outro. Deixa que Deus, no tempo certo, no dia da vingança do nosso Deus, Ele vai recompensar cada um de acordo com as suas obras. Então, desse dia, ninguém vai fugir. Agora, se você ficar aí julgando o outro, com a mesma medida que você julgar, medir, você vai ser medido também. E ainda mais se acrescentará. É isso que Jesus disse. Então, gente, nós também precisamos nos arrepender dos nossos julgamentos. Nós precisamos sempre, esse aí é sempre, é quase toda hora. Porque a gente está o tempo todo emitindo o nosso julgamento sobre as atitudes das pessoas.
E Deus não julga a atitude, Ele julga a intenção da atitude. E é só Ele que sabe. Só Ele que sabe a intenção que levou a pessoa a fazer aquilo. Então, Ele julga de acordo com a verdade. A gente julga de acordo com a circunstância. A gente julga as pessoas, gente, de acordo com as nossas próprias falhas. A gente julga as pessoas de acordo com aquilo que a gente mesmo faria. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, eu sou muito desconfiada, por exemplo, de uma pessoa que acha que sempre alguém está mexendo nas coisas dela, entendeu? Por quê? Por que a pessoa acha isso? É porque ela é assim, é porque ela faz isso. Entendeu? Igual o homem ciumento. Vocês já viram homem ciumento? Que tem ciúme louco, doentio. Por que ele tem ciúme? Por quê? Porque ele não é fiel. Entende? Então, a gente julga o outro, gente, de acordo com o que a gente é. Então, nós precisamos nos arrepender dos nossos julgamentos. Sempre deixar Deus trazer luz. Sempre deixar Deus trazer luz. Lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala que Jesus nos deixou o exemplo. Que quando ele era insultado, ele não revidava. Mas quando ele era ofendido, ele não fazia ameaça. Antes, ele se entregava àquele que julga justamente. Então, nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós tivermos uma situação de ofensa, que a gente está se sentindo injustiçado, que a gente está se sentindo... Entrega diante de Deus. Coloca diante de Deus. Fala, Deus, eu não vou avançar com meus próprios pensamentos. Eu não vou deixar a minha justiça própria, a minha opinião sobre a situação crescer dentro de mim. Eu quero entregar isso diante do Senhor. E o Senhor vem e manifesta a sua justiça. Porque a sua justiça, Deus, é boa, é conforme a verdade. O Senhor sabe de tudo. Eu não sei. Eu não sei. Então, esse é um exercício maravilhoso para nós, gente. Tá? Maravilhoso. Eu faço isso sempre. O meu casamento mudou depois que eu fiz isso. Mudou. Quando eu entendi que eu não tinha que julgar o meu esposo de acordo com aquilo que eu achava que ele estava errado e eu certa. Quando eu aprendi a chamar a justiça de Deus sobre o meu casamento. Quando eu aprendi a chamar a justiça de Deus sobre qualquer conflito de relacionamento que eu tenha. Deus, se sou eu que estou errada, corta aqui. Se é Ele, corta lá. Mas o Senhor vai fazer aquilo que é a verdade. Entende, gente? Então, eu falei de casamento, mas é em qualquer nível de relacionamento. Aprende a apresentar os seus conflitos diante da justiça de Deus e deixa Ele manifestar. Deixa Ele manifestar. Amém? 2 Coríntios 7. Tendo, portanto, amados, essas promessas, quais promessas? De que Deus quer habitar conosco. Ele quer ser nosso Deus, Ele quer que a gente seja o povo dEle, Ele quer ser nosso Pai, Ele quer que a gente seja filho dEle. Esse é o plano eterno de Deus, essa é a promessa gloriosa de Deus para nós. Então, o apóstolo Paulo fala, tendo, pois, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos a nenhum homem recebei-nos. A nenhum homem injustiçamos, a nenhum homem corrompemos, a nenhum homem defraudamos. Eu não falo isso para a vossa condenação, porque eu havia dito antes que estais em nossos corações,
para morrer e viver conosco. Grande é a minha ousadia no falar convosco, grande é a minha alegria em vós. Estou cheio de conforto, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações, porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todos os lados, lutas por fora, lutas por dentro. Mas Deus que consola aqueles que estão abatidos, nos confortou com a vinda de Tito, e não somente por sua vinda, mas também pela consolação que nos foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros, o vosso pranto, a vossa mente fervorosa por mim, de maneira que me regozijei muito, porque embora vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo. Mesmo que se me arrependesse, por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. Agora eu me regozijo, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento. Porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesses dano por causa de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, essa palavra, gente, é maravilhosa a respeito de arrependimento, sabe? Que é o conflito que as pessoas têm, na confusão a respeito do que eu disse anteriormente, que é o remorso, que é você sentir aquela tristeza de você. Você sente a tristeza, mas você não arrepende, você não muda de atitude, você não tem transformação na sua mente, na sua vida. Entende? E o apóstolo Paulo está falando, né, que aquela carta que ele tinha enviado para eles, que é uma carta, só a vara. Só a vara. Ele fala, eu estou feliz de saber que vocês foram entristecidos, porque eu não fiz isso para a condenação de vocês. E eu fico feliz porque essa tristeza gerada segundo Deus, ela gera arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo gera a morte. Então, gente, é melhor que a gente seja entristecido logo. Tá? Que a gente deixe o Espírito de Deus fazer essa obra em nós. Sabe? Quem aqui já passou por períodos de profundo arrependimento, sabe disso. Que nada tem graça para você. Você está arrependido, você está mal. Mas eu estou falando da tristeza segundo Deus. Você fica moado, você não quer conversa, você está envergonhado. E depois essa tristeza produz frutos, gente. Sabe? É uma tristeza que enquanto você está passando por ela, você fala, meu Deus. Mas depois ela produz fruto, sabe? Hoje eu estava contando para a Flavinha que teve uma vez que eu senti Deus me chamando para orar de madrugada, né? Mas quando Deus me chamava, assim, de madrugada, eu virava para o canto, que ficava assim, quietinha, e fingia que Deus não estava me chamando, sabe? Mas aquilo foi intensificando. Eu sabia que Deus estava me chamando para orar de madrugada. Sabia, só que eu estava, né, amando o sono. É uma coisa que Deus detesta, tá, gente? Quem ama o sono. Você sabe que tem a lista das coisas que Deus detesta. Isso é uma das coisas que Deus detesta. Então, o que acontece? Aí, a Gara me ligou. A Gara me ligou um dia de manhã, falou, Doris, eu estou sentindo que Deus está me chamando para orar de madrugada. Aí eu, tá mesmo? Você tá mesmo, então, né? Ela, ora comigo, vamos orar comigo de madrugada. Aí, gente, o que eu tinha que fazer? Eu não tinha mais para onde fugir, você está entendendo? Não tinha para onde fugir mais. Eu falei, vamos orar de madrugada. E, Gara, aquele negócio encheu meu coração de alegria. Eu fiquei super feliz. Falei, nossa, o céu vai descer, o anjo vai aparecer. Eu vou até o terceiro céu. Eu estava numa empolgação com aquela oração de madrugada, gente. Mas foi um período só de arrependimento. Quando eu ia orar,
o Espírito de Deus começava a trazer coisas que eu nem me lembrava. O Espírito de Deus começou a trazer coisas, lixo que estava dentro de mim, coisas horríveis que tinha no meu coração. E aquele período inteiro de oração de madrugada foi só arrependimento. Só lágrima, só choro, só pranto, só Deus me lembrando de coisas, Deus me fazendo confessar coisas que eu estava convivendo com elas, está entendendo, gente? Estava convivendo com elas. Então, Deus, Ele usa coisas para nos levar a períodos de arrependimento. Porque existem coisas, gente, na nossa vida, que a gente arrepende, papum. Você pensou mal, você mentiu, você fez uma coisa, na hora o Espírito de Deus te convence, você arrepende mesmo, sinceramente. Senhor, me perdoa por ter falado dessa maneira com essa pessoa, me perdoa por ter tido esse pensamento, me perdoa. Tem coisa que a gente, pecou, arrependeu, acabou. Mas existem pecados em nós, gente, que são enraizados. Entende? Existem coisas profundas na nossa alma que a gente fez, que a gente falou, que a gente amaldiçoou, que a gente desejou, que a gente alimentou, que a gente foi negligente, que a gente foi corrupto, que a gente foi manipulador, que a gente foi falso. Existem coisas na nossa vida que, de tempos em tempos, o Espírito de Deus, ele te revela aquele negócio, te mostra. Porque a nossa caminhada com Deus, gente, é uma caminhada de aliviar a bagagem. Está entendendo? Quanto mais você caminha com Ele, mais sem nada você vai ficando. Então, você vai caminhando. Você está com a mochila cheia. Você começa, Ele te aceita do jeito que você é. Você está cheio de coisa errada, cheio de pensamento errado, está tudo na sua bagagem. Você está achando que a sua mochila está cheia de coisa que você precisa. Daí você vai caminhando, o Espírito de Deus vai te pedindo, me dá esse estojo, me dá esse livro, me dá essa caneta, me dá esse negócio. Você vai aliviando, me dá essa blusa, me dá isso aqui, me dá... Sua mochila vai ficando vazia, tá entendendo? Você vai caminhando, aí o Espírito de Deus vai falando com você. Agora, até que eu deixei você vir com isso. Daqui para frente, se você quiser continuar caminhando comigo, você vai ter que abandonar isso. Então, gente, essa é a misericórdia de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. Deus não escolheu transformar a gente de uma vez por todas. A não ser na glória. Na glória, do jeito que a gente entrar, a gente vai ficar para sempre. O nosso corpo vai ser transformado e assim vai ser. Mas até a gente morrer, a gente tem que continuar arrependendo, continuar aliviando essa bagagem, continuar deixando o Espírito de Deus operar em nós. Entende? Então, Deus, Ele não pega o homem e fala assim, nossa, hoje eu vou te transformar num homem santo. Tudo que você tinha de ruim, de impuro, eu vou tirar tudo de uma vez. Isso não acontece com ninguém. É um processo. A salvação é um processo. A salvação é um processo. E você vai se submetendo a esse processo de purificação, de transformação. Amém? Então, arrependimento do não reconhecimento de Deus. É outra coisa que a gente tem que arrepender. Do seu filho, da sua obra. E da dúvida quanto ao testemunho de Deus a respeito do seu filho. Então, nós precisamos arrepender disso. Deus deu um testemunho a respeito de Jesus. E qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa que não dá crédito ao testemunho de Deus a respeito do seu filho, está fora do reino de Deus. Pode ser boazinha, pode ser maravilhosa, mas é verdade, tá? Outra coisa, outro arrependimento, idolatria, que é uma coisa que Deus odeia. Então, a idolatria, gente, ela é uma coisa muito ampla, tá? É muito ampla. A idolatria não é a idolatria de imagens apenas. Não é de outros deuses. A gente sabe que Deus abomina isso. Não farás para vocês nada, nenhuma imagem, nenhum tipo de imagem que você se prostre, que você adore.
Então, a idolatria é uma coisa que Deus abomina. Mas a idolatria, ela não está limitada apenas a ídolos que são feitos por mãos humanas. Tem pessoa que idolatra a instituição do casamento, por exemplo. A pessoa idolatra casamento. Enfim, eu quero casar, e casar vai ser a solução da minha vida. Entende? E tem gente que até dentro do casamento idolatra a própria instituição, né, de estar casado, de ser uma pessoa casada. Então, existe mãe que idolatra filho, mulher que idolatra marido, pai que idolatra filho, filho que idolatra pai. Está entendendo, gente? Existe todo tipo de idolatria. E pelo Espírito de Deus, nós precisamos identificar se existe alguma idolatria em nós, para que nós venhamos a colocar as coisas em ordem. Em ordem. Em ordem. Não confundir as coisas. Não confundir as coisas. Outra coisa que Deus fala que é idolatria. Ganância. Avareza. A Bíblia fala que a avareza, gente, que o amor ao dinheiro é uma idolatria. E aí pega, né, minha gente? Porque a maneira como você vive a sua vida atrás de dinheiro, você pode achar que... Mas é espiritual. O lugar que o dinheiro ocupa no seu coração é espiritual. É espiritual. Você precisa colocar isso em ordem. Deixar o Espírito de Deus te ensinar a lidar com o dinheiro e te ensinar a colocar o dinheiro no lugar dele. Porque se o dinheiro, né, e quando eu falo de dinheiro, não estou falando de muito dinheiro não, gente. Eu estou falando de você, do lugar que ele ocupa no seu coração. É idolatria. E isso é bem sério. Então, deixa o Espírito de Deus mover. Arrependimento da impureza, da maldade, da corrupção. Arrependimento da desobediência à verdade, gente. Entende? Tudo aquilo que você faz que é contra a verdade é pecado. Entende? Então, isso lá que estava no Romanos 1, que eu falei para você, quem for ler, lê o 1 também. Porque, por isso, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, toda pessoa que rejeita uma coisa que é verdade, ela está desobedecendo. E a gente faz isso demais. Porque a gente quer que prevaleça a verdade nossa. A nossa verdade. Mas, às vezes, uma coisa está estampada na nossa cara. Existe uma verdade diante de nós, sobre nós mesmos, sobre o nosso casamento, sobre os nossos hábitos, sobre a nossa maneira de pensar, sobre a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Mas a gente não quer aquela verdade. A gente quer a nossa verdade, está entendendo? Então, todas as vezes que a gente desobedece algo que é verdadeiro, que é uma verdade, a gente está em desobediência. A gente está em pecado. Né? Em pecado. Então, nós precisamos que Deus derrame luz nas nossas trevas, que Ele mostre para a gente luz, que Ele derrame luz. Sabe? A gente não pode ter medo da luz. A palavra fala que aquele que se esconde da luz, ele teme que as suas obras sejam reveladas. Tá? Então, você não pode ter medo da luz. Você tem que ir para a luz. Deus, eu quero colocar minha vida, tudo que eu sou, na sua luz. Me corrige se eu tiver que ser entristecido, chorar, abrir mão de alguma coisa. É melhor que seja agora, gente. Porque onde a árvore cair, ali ela ficará. Quando Jesus voltar, você não vai arrepender mais. Está entendendo? O juízo eterno não existe para você arrepender. Você tem que arrepender aqui.
Porque lá você vai ser julgado. Então, se você tem que se arrepender, arrependa aqui. Perdoe. Perdoe. Não deixa nenhuma raiz de amargura tomar lugar no seu coração. Perdoa, libera. Deixa a luz de Deus vir. Expõe. Seja curado, seja livre. Se arrependa, corra para isso. Tenha na sua boca palavras de arrependimento. Deixa o Espírito de Deus te convencer do pecado, da justiça, do juízo, porque isso é a bondade de Deus, é a graça de Deus. Gente, que terrível seria se Deus não nos desse a oportunidade de arrependimento. Eu não consigo pensar numa coisa pior na vida se Deus não desse a gente a oportunidade de a gente se arrepender. Que coisa, meu Deus, horrível. Horrível, desesperador. Você pensar que você pode errar e não ter oportunidade de se arrepender. Mas Deus, na sua graça, na sua bondade maravilhosa, Ele nos deu oportunidade de arrependimento. Gente, ninguém morre sem ter tido oportunidade de se arrepender. Ninguém. Ninguém. Deus sempre dá alguém, não importa a circunstância, não importa quem a pessoa foi, não importa o que ela fez na vida, não importa. Deus sempre vai dar para o homem oportunidade de arrependimento. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Amém? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Muito obrigado por irem comigo nessa primeira etapa. Estamos só começando. Ok? Obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, pela Tua palavra maravilhosa. Obrigada pela vida dos meus irmãos que o Senhor trouxe. Deus, que essa palavra que foi semeada hoje, que o Teu Espírito, enquanto eles voltam para casa, durante todo o tempo, que o Teu Espírito continue gerando reflexão, meditação, frutificação, Senhor, dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser aprofundados, Senhor, na revelação da Tua palavra e que esses fundamentos, Senhor, sejam verdade em nós. Verdade. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Amém?